Hoje queremos dar continuidade ao nosso estudo de 2 Reis, mas antes de lermos o nosso texto e também fazermos o estudo, queremos cantar uma música. A Eliane está aqui comigo e nós queremos cantar o número 133 do nosso inário. Vamos todos cantar: Graças dou por esta vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças pelo anjo celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida. Para o nosso estudo é 2 Reis, o capítulo 4, os versículos 8 até 37. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: Vejo que este homem passa sempre por nós, é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: Dize-lhe: Eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu respeito ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: Que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: Ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: Chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: Por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: Leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse:
manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu. Ele deu o aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Nós queremos fazer uma oração. Obrigado, querido Deus, pela tua palavra, que nos mostra o teu senhorio, que nos mostra o teu agir, através de teus servos, de forma bem especial, através da tua palavra. Por isso nós queremos ouvi-la, queremos aprender da tua palavra, queremos pedir que tu faças a tua obra em nossa vida hoje. Tu sabes o que a gente precisa, se há de cura, se há de restauração, se há de perdão, se há de reconciliação, mas que tua obra seja feita em nossas vidas, que também o teu Espírito Santo nos convença da tua obra em nossas vidas. Por isso, abençoa o falar, o ouvir e o meditar sobre esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. O nosso texto, ele conta uma história muito interessante, novamente de um milagre que aconteceu, e o ministério do profeta Elias, ele está acontecendo. Nós vimos no texto anterior, onde ele encontrou uma viúva, a qual ele também ajudou, foi ao encontro dela e multiplicou o azeite para que essa mulher tivesse subsistência e inclusive pudesse pagar a dívida que ela tinha. O nosso texto continua mostrando a movimentação, o
ministério profético de Eliseu e ele passa por Sunem. Sunem era uma cidade da tribo de Isacar e era perto de Jezreel. Jezreel nos lembra uma cidade, um lugar onde Acabe, o rei Acabe, tinha a sua casa de férias, onde ele passava um tempo, onde já conhecemos um pouco este lugar. E nesta localidade nós temos o relato de um casal e de uma família que tem observado a vida do profeta Eliseu e que tem visto na pessoa do profeta um homem de Deus. Percebemos que essa mulher, ela nos é apresentada como uma mulher rica ou de posses, não apenas de posses materiais, mas ela também era uma pessoa rica de atitude, de generosidade, de uma atitude muito bonita que chama a atenção. Nos é apresentado também o marido, que era possivelmente um plantador de trigo e que estava na cega, na colheita. Nos é falado no versículo 18. Percebemos que a mulher, não aparece aqui o nome dela, mas ela convidou o profeta Eliseu para que ele chegasse na casa dela e tomasse uma refeição, comesse pão. E parece que esse lugar de Sunem, o profeta Eliseu passava consecutivamente ou mais vezes. E toda vez que ele passava por esse lugar, aquela mulher, aquela família, esse casal, acolhia o Eliseu para que ele pudesse ter uma parada ou uma pousada. Percebemos nos versículos 9 a 16 uma atitude muito bonita dessa mulher e também desse casal. A generosidade e a cordialidade deles. Vendo que o profeta, ele peregrinava, ele passava por esse lugar, prepararam uma pousada para ele, na parte de cima da casa, onde fizeram um quarto, com uma cômoda, com uma cama, também com uma mesa para que ele pudesse fazer os seus preparos. Possivelmente, os profetas na época estudavam os livros do Antigo Testamento, Gênesis até Deuteronômio, que era a história, a formação do povo de Israel, a lei de Deus, e esses livros serviam de inspiração para a mensagem, também para o ministério profético deles, e ele tinha esse lugar especial para poder se preparar, para poder ler, para estudar, inclusive colocar uma luz para ele, para que pudesse ter o seu conforto. E assim aconteceu. Em um ano, a mulher sunamita, com o seu esposo, tinham um filho nos seus braços. Que milagre, que situação bonita, quando percebemos, eles foram generosos e inclusive foram abençoados e o coração, a vida deles se encheu de gratidão. Percebemos, por um lado, que fizeram o bem sem esperar algo em troca. Essa mulher, ela fez o bem para o profeta Eliseu para tentar servir, para talvez até honrar a Deus, como eles eram o povo de Deus, tementes a Deus, fazer o bem, tratando bem o servo de Deus. E o Eliseu também teve essa visão, essa percepção em ir ao encontro do casal para que eles pudessem ter um motivo de gratidão em seu coração diante de uma necessidade que eles tinham por estarem sozinhos como casal. E nos versículos 17 até 37, nós vemos uma provação na vida do casal e inclusive para o profeta Eliseu. Num certo dia, quando o marido estava na colheita, estava no campo, o filho dele foi até o pai e possivelmente era no dia
dia quente, com o sol quente, e ele chegou na presença do pai e reclamou que estava com dor de cabeça. O pai, certamente ocupado, ele envia o seu servo que leve o filho de volta para sua mãe, para que a mãe então cuidasse e atendesse ele. E ele tem uma forte dor de cabeça que, possivelmente, o que o autor aqui descreve pela interpretação, era uma insolação. E foi tão forte que a mãe, inclusive, sentou ele no colo para cuidar dele, mas ele chegou a óbito, ele morreu. E essa mulher, sozinha, com o filho, entrou nesse desespero e ela tomou o filho, deitou ele na cama do profeta, onde o profeta dormia. Talvez ela até pensou em talvez acontecesse o milagre, já que foi o profeta, através da mensagem dele, que ela obteve esse filho, e ela sai para avisar o seu marido para que ela ia procurar o profeta Eliseu. Quando ela encontra o seu marido, ele inclusive manifesta que não haveria motivo para procurar o profeta Eliseu, porque também naquela época, na religiosidade popular, religiosidade pagã, se tinha essa percepção de que se procurava ajuda do profeta, se ia até o templo para adoração, para oração, em dias de festa, em ocasiões especiais, e que a vida de fé, ela estava um tanto quanto desconectada da vida do dia a dia. Mas essa mulher, ela não se deixa intimidar ou se reservar, como se a fé, como que buscar Deus, o servo, o profeta de Deus, fosse apenas em ocasiões especiais e programadas. Ela pede para que preparem um jumento, também um servo, e que ela possa procurar o profeta. Então que ela se faz a caminho com o servo, e quando chega perto do local onde o profeta Eliseu estava, o profeta já percebe que é a sunamita. Ele envia o seu servo Geazi para que vá falar com a sunamita, perguntar o que aconteceu, se está tudo bem. Esse tudo bem aqui parece até que descreve assim: você vem em paz, qual é a tua necessidade? E vejam que ela responde, talvez até como nós muitas vezes respondemos quando alguém pergunta: está tudo bem? Tudo bem. A gente já responde, porque nem sempre a gente está disposto a falar sobre a dor, sobre aquilo que de fato nos ocupa. E essa mulher, de fato, ela percebe, ou ela quer falar com o profeta Eliseu mesmo. E quando ela chega na presença do profeta, ela se joga aos pés, ela abraça os pés do profeta, o Geazi. O servo, inclusive, quer arrancar ela, porque parece que ela está fazendo cena. É então que ela conta o drama dela, de que o filho morreu. E o profeta até diz: pega o meu bastão. O bastão, ele, na época, era a identidade de uma pessoa. Se lembrarmos, na época de Jacó, ele tinha um bastão e ele caracterizava a identidade de uma pessoa. Mas também percebemos que o bastão, ele era uma identificação de autoridade. Se lembrarmos de um pastor de ovelhas, lembrarmos inclusive de um rei, na época de Moisés, quando ele foi chamado, quando ele foi à presença do faraó, ele estava com o seu bastão, que era uma representação que simbolizava a autoridade. E o Eliseu disse: Geazi, coloca esse meu bastão sobre o rosto do menino, para que ele ressuscite, o que ele reviva. E a mulher de pronto disse: Eliseu, profeta, homem de Deus, eu não vou se tu não fores comigo. E Eliseu de fato vai com a mulher. Só colocar o bastão sobre a face do menino não o traz de volta.
e percebemos essa atitude tão marcante do profeta Eliseu, que ele deita sobre o menino, ele o toca, ele faz uma respiração boca a boca, e esse menino, na descrição aqui do autor do livro de Reis, diz que o menino aquecia e ele começa a reviver até ele começar a tossir, respirar normalmente, e ele é devolvido para a sunamita. Ela o recebeu 2 vezes. Uma vez como promessa da mensagem do profeta Eliseu, e a segunda vez quando ele ressuscita dos mortos. Percebemos então esse milagre na vida da mulher sunamita e também do seu esposo e do seu filho. Pessoas de idade terem filhos era comum ou característico. Temos vários relatos na Bíblia de pessoas, de casais que tiveram filhos na sua velhice, lembrando do Abraão e da Sara, lembrando também de Eucana e Ana, lembrando de Zacarias e Isabel no Novo Testamento. Também nesse fato da ressurreição, nós percebemos que caracteriza a marca, a autenticidade do profeta. Eliseu também, com a viúva de Sarepta, também ressuscita o filho dela, uma história muito semelhante em 1 Reis 17. Então esse nosso texto ele nos mostra esse aspecto, a generosidade, a gratidão, sem esperar algo em troca, sem uma negociação, mas fazer o bem para atender alguém e para expressar nossa gratidão. Percebemos também a dor, o sofrimento, e ele não apenas tem um fim em si, mas ele aponta para uma obra de Deus na vida de uma pessoa. Até aqui o nosso texto, e queremos aprofundar um pouco através de perguntas que nós fazemos aqui, perguntas elaboradas já, mas se tiver perguntas, nós sempre temos a oportunidade também de podermos conversar a respeito, seja por telefone, por WhatsApp, ou até mesmo pelo chat aqui no YouTube. E a primeira pergunta que queremos refletir: o que nos impede ou pode impedir para ajudar ou ir ao encontro do necessitado ou fazer o bem a alguém? O que nos impede ou o que pode nos impedir? Porque nós hoje temos várias necessidades de pessoas ao nosso redor, que também vão passando por nós. E a pergunta é se nós percebemos a necessidade e vamos ao encontro dela para tentar ajudar. Talvez uma das coisas que nos impede é a nossa ocupação. Nós nos ocupamos com tantas coisas, carregamos nossa agenda do dia, que nós não conseguimos olhar além daquilo que está diante de nós, daquilo que nós temos como prioridade, que para nós é importante. E isso nos impede de nós olharmos além, agirmos além, fazermos o bem. Não apenas para esperar algo em troca, muitas vezes até a gente se dispõe quando nós temos uma intenção. Mas aqui percebemos na sunamita que ela faz o bem como gratidão, porque ela percebe Eliseu, ele é o servo de Deus. E se ele tiver um lugar onde ele pode estar para tomar uma refeição, para ter um abrigo, para ele vai ajudar muito no ministério dele. E ela fez isso como forma de gratidão e de generosidade para atender o servo de Deus. Uma outra forma que talvez nos impede é que a gente não entendeu e não percebe o bem que é quando nós ajudamos alguém. A gente pergunta: será que merece? O que a gente ganha em troca? Agora, a generosidade ou até mesmo a diaconia no mundo secular e popular, a gente fala de assistência social. E pensarmos em algo do que temos, do que Deus nos dá,
de repartirmos, compartilharmos para abençoarmos outras pessoas. Isso é algo muito especial e muito importante, e a gente sempre percebe, Hebreus 13 também nos incentiva nessa atitude de nós ajudarmos por amor, sem esperar em troca, como uma forma de gratidão a Deus. Como Deus nos abençoa com tantas coisas, com nossos bens, com recursos, e nós também abençoarmos a outras pessoas. Esta deveria ser uma marca do cristão, de uma pessoa temente a Deus. E acima de tudo, que isso reflita a bondade de Deus. A segunda pergunta que queremos fazer, refletir: qual é a motivação para nós ajudarmos alguém? Quando a motivação é esperar algo em troca, nós de fato nos tornamos limitados e condicionados na intenção. Se nossa expectativa não é atendida, nós desistimos e não ajudamos mais. Agora, quando a nossa intenção é fazer o bem para abençoar alguém sem esperar em troca, a gente vai se surpreender da forma como pessoas elas se admiram, que a gente lembra um pequeno gesto, um cartão, uma palavra, um presente, ou até uma forma um pouco maior, como foi aqui no caso da Sunamita, que fez inclusive um quarto para que o profeta pudesse se hospedar. E pensando em gratidão, isso realmente é algo que traz gratidão para nós e traz gratidão também para alguém para quem a gente faz, sem necessariamente esperar algo em troca. No entanto, a gente percebe que nós somos surpreendidos de uma outra forma, nem sempre como nós pensamos, mas a criatividade também do que Deus faz vai nos mostrar algo diferente e algo extraordinário que a gente só tem motivo para agradecer. Então, quando nós fazemos algo, que a nossa intenção seja sincera, primeiramente por amor e gratidão a Deus, e em segundo lugar, para transmitirmos o amor de Deus para a outra pessoa. E a recompensa, quem vai nos dar é Deus, porque nós esperamos nele, não com intenção de receber, mas como forma de ajudar por aquilo que nós já recebemos. E a terceira pergunta: como entender que a provação não é apenas maléfica e não tem um fim em si mesmo? Eu creio que a mulher sunamita, ela deve ter desesperado quando o filho morreu. No entanto, nós vemos o final da história, durante todo esse drama, aquela mulher, ela carregou talvez até esse trauma, mas eu não perdi um filho, já tinha desistido, agora eu vou ter que passar por essa dor. A gente tenta sempre ter essa explicação para o lamento, para a dor, para o luto, por aquilo que a gente passa, mas nós percebemos nesse fato de que não foi um fim em si mesmo essa provação e que ela também não foi maléfica. Ela apontou para algo muito além. E isso realmente, diante de Deus, a gente tem a aprender. Nesse caso aqui, nós percebemos que aconteceu a cura, a ressurreição desse menino. A gente percebe que existem tentativas de talvez repetir. Se Eliseu pôde fazer, se a gente fizer o mesmo, será que Deus vai conceder graça? Ele pode, Deus pode conceder, mas nós não temos essa garantia. Mas a dor, muitas vezes o sofrimento, ele se torna bênção na vida de uma pessoa, porque nós conhecemos Deus de uma forma diferente, o cuidado de Deus de uma forma diferente, e Ele nos abençoa, apesar das coisas que acontecem. E também sempre aponta além.
que nesse mundo nós passamos pela provação, inclusive pela morte, pela dor. Deus ele faz um milagre, e o milagre é do cuidado que ele tem para conosco. E o milagre que aqui aconteceu, ele nos aponta para Jesus. Jesus também fez o milagre da ressurreição de Lázaro e de outros milagres que Jesus fez. Mas também todo milagre não tem um fim em si mesmo. Ele tem o fim de nos provar a fé, fortalecer a fé, mas nos aponta além, que Jesus ressuscitou dos mortos, ele vive. Ele foi o primeiro que ressuscitou da morte para a vida eterna. E essa é a ressurreição que Deus tem prometido para nós, quando cremos, quando esperamos em Deus, quando buscamos de todo o coração. Jesus, de fato, ele venceu a morte. E todos os milagres e sinais, eles sempre apontam para a obra redentora de Jesus, que se completou e que vai se completar em nossa vida também na eternidade. Até então, nós sempre vamos passar pela provação. Enquanto isso, temos a oportunidade de sermos generosos, de sermos gratos, na provação de buscarmos a Deus e experimentarmos o cuidado dele, da forma como ele vai nos ajudar a passarmos pelas tribulações. Que esse caminhar com Deus nos leve a podermos conhecê-lo, experimentar a bondade, a generosidade dele, também o perdão que ele nos dá, e podermos estender essa gratidão, essa generosidade também para com o nosso próximo, vendo quem passa por nós, e podermos não apenas dizer tudo bem, está tudo bem, mas olhar um pouco além e percebermos o que está acontecendo. Convido para fazermos uma oração. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra. Obrigado que ela nos convida a nós te conhecermos, termos a gratidão por tudo que temos e somos, mas também de expressarmos nossa gratidão, ajudando ao nosso próximo, podermos perceber quem passa do nosso lado e o que está acontecendo e o que nós podemos fazer, porque nós percebemos como Tu és bom, como Tu queres nos abençoar a nós pessoalmente, mas também com relação ao nosso próximo, e nós queremos aprender esses atos, essa atitude de gratidão e generosidade na nossa época, onde percebemos que o amor de muitos esfria, mas que Tu, Senhor, nos sustentes. Perdoe-nos se muitas vezes somos mesquinhos, egoístas, quando duvidamos, quando nos ocupamos com tantas coisas e não conseguimos mais ter atos de bondade, de generosidade. E ajude-nos, queremos pedir e interceder também pelos necessitados, que eles sejam lembrados por Ti e também por nós. Obrigado pela Tua Palavra que nos vivifica e nos santifica. Em nome de Jesus. Amém. Nós ainda queremos ter um louvor, o número 71 do nosso cenário. Vamos todos cantar. Creia sempre, sem cessar, seja qual for a situação que a gente passar, que nós olhemos além, possamos conhecer a Deus e fazermos aquilo que está do nosso alcance. Creia sempre, sem cessar, siga em fé, sem vacilar, creia em Cristo até o fim, Ele chama, creia em mim, quero ter meu Salvador, desvendar
Terminamos aqui o nosso estudo e desejamos a todos a paz de Deus. Fica o nosso abraço e até a próxima.